Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi. Hoje a gente vai fazer a chamada do nosso método de inserção que a gente criou na nossa classe profissionais. Ou seja, vamos inserir os profissionais no nosso banco de dados. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like para que esse vídeo chegue a mais programadores. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer a chamada de vários métodos criados e implementados em aulas anteriores. Então, se você não assistiu ainda às outras aulas, é importante assistir. Eu vou deixar no card aqui. À medida que for fazendo a chamada, eu deixo no card a aula respectiva, tá? Então, aqui na nossa tela de cadastro de profissionais, a gente vai fazer a implementação desse botão confirmar. Tá? Então, eu vou dar 2 cliques nele. O nosso método de confirmar já vai estar aberto aqui. E a implementação dele, pessoal, é praticamente a mesma coisa que a gente já fez anteriormente na nossa aula de configurar servidor, que é verificar os dados obrigatórios estão preenchidos, jogar os valores para a nossa classe e fazer a chamada da função, tá? Então eu vou copiar isso daqui para o vídeo não ficar muito longo e eu vou explicar cada linha para vocês, tá bom? À medida que a gente for desenvolvendo. Então você tem aqui a chamada dos métodos dos campos obrigatórios, o preenchimento das propriedades da classe, a chamada da função que grava e o retorno de mensagem de sucesso ou de erro para o usuário. É basicamente isso daí que a gente precisa fazer. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no nosso botão confirmar, ó. Eu dar um Ctrl V e aí vou alterar essas chamadas aqui. Essa função de validar campos obrigatórios nós já fizemos em vídeos anteriores. A gente tem que passar como parâmetro o nosso form profissionais. Se você não assistiu, tá no card, é só clicar, tá bom? E para ela funcionar, a gente tem que colocar aqui no label, só como exemplo para o usuário entender, colocar um asterisco na frente do label para ele saber que é um campo obrigatório. E para a função funcionar, a gente precisa definir os parâmetros dos edits, a tag igual a 5, que é o que a gente definiu na função, e no hint eu coloco o nome do campo que eu quero que apareça na mensagem para o usuário, quando ele esquecer de preencher. Então, depois de preencher essas propriedades, a nossa função de validar campos obrigatórios vai conseguir identificar se esse campo foi preenchido ou não, tá? Aí depois de feito isso, pessoal, a gente precisa preencher as propriedades da nossa classe de profissionais. Ela está definida na nossa, os parâmetros estão definidos na nossa classe, e aqui no método inserir, ó, são essas 3 que a gente precisa passar, tá, para poder chamar a inserção, o insert do SQL. O ID profissional não precisa, porque a gente já fez na aula passada o preenchimento dele automático na própria função. Então a gente precisa passar só essas 3 aqui e dar o exec SQL. Aqui nessa função, pessoal, eu fiz uma alteraçãozinha que é esse FNC consulta. Essa chamada dessa função FNC consulta a gente fez também aqui no deleta, ó, na aula passada, tá? Na aula anterior. Após deletar, a gente precisa chamar esse método de consulta porque é ele o responsável por preencher a lista do combo ali na nossa tela de agendamento. Então, se eu abrir aqui, ó, forma agendamento, que é a tela que a gente está trabalhando também, para preencher esse combo, eu preciso chamar essa função FNC consulta. Então, após eu chamar a inserção, aqui eu vou chamar também o método de consulta. Então, dentro do método da FNC inserir alterar, eu faço essa alteração que faltou fazer na aula passada, tá? Eu coloco essa linha para chamar a função de consulta para poder atualizar o nosso combo depois de inserir um profissional no banco de dados. Então, voltando aqui, a nossa classe foi definida lá no form dados,
com o nome de profissional, tá? E aí eu substituo aqui pela propriedade que eu quero. Primeiro o DS profissional, que é o nome, depois a especialidade e depois o contato. Essas propriedades vão receber o que o usuário digitar ali nos edits no cadastro de profissional, tá? Então eu preciso substituir esses nomes aqui que a gente copiou e colou pelo nome dos edits que eu dei na classe, no formulário de profissional, tá? Então o primeiro aqui é o nome, o segundo aqui é a especialidade e o último é o contato. Após preencher a nossa classe, a gente já pode chamar o método inserir, porque as propriedades vão ter valores, então eu posso inserir no banco de dados. Eu vou fazer aqui o if formdados.profissional.fnc inserir alterar, que é nosso procedimento, e eu tenho que passar qual operação que eu estou fazendo nessa chamada aqui. A gente deu o nome de inserir e de alterar. Então, como a gente está fazendo o inserir agora, esse parâmetro aqui, ó, pessoal, que é passado, né? Então eu vou colocar, tem que colocar igualzinho a gente definiu lá no método. Então eu vou colocar inserir e aqui eu vou pegar o erro se essa função retornar algum erro. Eu vou criar a variável aqui na declaração do procedimento mesmo, var erro do tipo string. Então dessa forma, se tiver algum erro, a função retorna dentro dessa variável e eu posso mexer nas mensagens que eu retorno para o usuário. Então esse primeiro if aqui, esse primeiro begin é caso a função seja executada corretamente, ou seja, tem sucesso na hora de inserir. Então eu coloco a mensagem para o usuário, o título da mensagem, aqueles parâmetros que a gente já sabe como fazer. Eu vou deixar no card aqui a aula sobre essa função de criar mensagens automáticas, tá? Janelas de mensagens automáticas. Se você não assistiu, clica lá para assistir. Então eu substituo aqui as mensagens. Essa primeira, como é de sucesso, então inserindo dados, cadastrar novo profissional. E embaixo vai ser o erro. Caso dê algum erro, então eu tenho que retornar esse erro para o usuário. Então aqui eu coloco cadastro realizado com sucesso. E embaixo eu coloco o erro, não foi possível cadastrar o profissional, possível causa, e aqui eu retorno a variável erro que a gente criou, caso a função retorne algum erro. Então dessa forma eu mostro para o usuário se houve algum erro na inserção. Mudo aqui para focar no set foco, no nome do profissional. E dessa forma está pronto o nosso método inserir. Tá? Então ele vai fazer a chamada dessa função aqui no nosso botão confirma. Então vamos executar para ver como é que ficou. Então confirma aqui para entrar no sistema. Clico no nosso agendamento. Então, caso o profissional não esteja nessa listagem aqui, ou eu queira alterar algum, eu clico no mais e posso clicar em cima dele e apertar o botão delete, que é o método que a gente fez nas outras aulas, apagar tudo que está aqui, e se eu quiser inserir um novo, basta eu preencher os campos corretamente aqui. Então eu coloco o nome do profissional e a especialidade dele. E o contato, se houver, não é obrigatório. Confirmo, cadastro realizado com sucesso. E aqui na lista você já vai ver a lista atualizada com o que você manipulou do cadastro aqui nessa tela, tá? Então, é isso daí, pessoal. Dessa forma a gente já tem os métodos de consulta, inserir e exclusão implementados. Falta só o alterar que a gente faz na próxima aula para dar continuidade aqui na nossa tela de lançamento de agendamento, tá bom? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.